Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos! E hoje o tema da nossa live é sobre como tirar manchas dos cabelos loiros, principalmente aquelas manchas azuis, esverdeadas e tudo que os matizadores ou até tonalizantes causam, né? É algo muito que acontece muito nos salões e eu vejo até nas clientes, né? Até comentei quando eu falei dos desamareladores. Isso é uma situação que a gente tem que aprender a resolver e é uma forma simples, prática, algo bem do nosso dia a dia. Eu vou colocar aqui a imagem pra gente poder falar melhor, que agora eu tô dessas, né? Ó, aqui, esse é o tema então da nossa live, como remover as manchas. Como vocês conseguem ver aí, nós temos um cabelo totalmente manchado, né? É um cabelo loiro. E se nós olharmos, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente olha para essa imagem é que nós temos um cabelo escuro na primeira imagem e um cabelo claro na segunda imagem. Para vocês terem a ideia do quanto tons frios e acinzentados escurecem o cabelo. O quanto eles proporcionam bem menos luz e brilho do que um cabelo claro. É um cabelo quente, perdão. Claro também, né? Ambos são claros. É o mesmo cabelo, né? Esse cabelo não é um cabelo que eu fiz. Eu, infelizmente, até então não tinha nenhuma mídia de cabelos assim. Normalmente, o que vem pra mim são manchinhas pequenas, assim, que só com descolorante e água a gente já consegue remover. Mas para isso existem casos e casos, formas e formas de se resolver. Mas antes da gente aprender aprender a solução, nós precisamos entender o porquê que acontece isso, né? Ninguém tá livre, todo mundo pode passar por isso e com certeza não vai ser a primeira nem a última pessoa ou cabeleireiro que vai passar por essa situação. Já me aconteceu, de às vezes tonalizar um cabelo, com o próprio tonalizante acontecer situações assim, em que algumas partes ele pigmentava mais e algumas partes ele pigmentava menos. E acontecer de ficar levemente roxo, enfim. Então, depois de um tempo, a gente vai aprendendo como fazer para resolver, né? Existem várias formas de se resolver, né? Essa retirada de mancha. Uma delas é a gente fazer a limpeza, um próprio shampoo, um shampoo mais adstringente. O shampoo pode até ser um shampoo de limpeza mais profunda. Normalmente são shampoos anti-resíduos, né? Dependendo de como está essa mancha, do quanto é essa absorção desse cabelo, a gente consegue remover até com shampoo, tá? Mas isso vai depender muito da porosidade desse fio, se ele é um cabelo que ele tá ressecado, se ele tá um cabelo tratado, como que é esse cabelo, né? O cabelo, se ele tá selado, é como eu falei das outras vezes, o cabelo quando a gente faz mecha, é como se fosse um machucado. E esse machucado, ele está exposto. Então, imagina, eu fiz um corte aqui na minha mão e ele está exposto, aberto. E aí, simplesmente eu largo um pigmento ali. Esse pigmento, né, no caso do cabelo, vai pigmentar com intensidade. Então, por exemplo, aqui, nesse caso que vocês podem ver, a gente teve muita intensidade desse tom violeta. E esse cabelo, pelo que eu enxergo, ele é um cabelo poroso, então ele absorveu. E aí aquela cor fica ali, ela lava uma, ela lava duas, ela lava 3 vezes e não consegue resolver, né? Às vezes a gente diz, não, a cliente vai lavar, vai sair. Não, tem cabelos que não saem, né? E a mesma coisa acontece no caso de ser um tonalizante, mais ainda, né? A gente já vê essa situação bastante com matizadores, enfim, mas com tonalizantes também já vi muitas vezes. Isso acontece com tonalizantes normalmente por quê? Número 1, a pessoa não trabalha na mesma altura de tom. O que significa isso? Clarei um cabelo numa altura de 10, e aí quando eu vou fazer a tonalização, eu uso um tonalizante numa altura de 8. Numa altura de 8, eu tenho um fundo de clareamento amarelo. Significa que eu preciso ter muito mais quantidade de violeta para neutralizar esse tom, né? Do que num fundo de clareamento numa altura de 10, que eu tenho um amarelo claro. Então, a pessoa vai lá, mas eu tenho esse 881, um exemplo, né? 8/81, uma nuance bem fria, né? Eu tenho azul e tenho cinza, então ela é muito fria. E a pessoa vai lá e aplica nesse cabelo que tá numa altura de 10. Não, mas eu vou deixar menos tempo, é só pra dar uma esfriada. E quando vê, acontece, o que vocês podem ver na foto. E aí,
E aí, ó, tofu, né? Brincadeiras à parte. Quando acontecem essas situações de tonalizante, normalmente são situações em que tem mais durabilidade, porque o tonalizante, ele é um produto que ele tem uma alcalinidade, né? Então ele faz, é como se ele abrisse, né, o cabelo que já está exposto, depositasse, fechasse, selasse. Então vai ficar mais tempo acinzentado, violeta, enfim, vai acontecer. E aí a gente pensa, e agora, o que eu vou fazer? Nessas situações, quando o erro acontece em função de tonalizantes, é praticamente impossível a gente conseguir remover somente com shampoo. Esqueçam, a opção 1, que é shampoo anti-resíduo, não vai resolver. Pode ficar ali, ó, meia hora esfregando que não tem jeito. Só vai sensibilizar a fibra e não vai ter uma solução. Então, descartamos, né? Quando a gente souber que o erro foi feito por tonalizantes, a gente já nem usa o shampoo. A gente tem a opção também de fazer uma shampoozada, como era conhecida, né? Antigamente a gente falava muito de shampoozada, hoje a gente já usa outros termos, né? Uma própria limpeza mais suave, enfim. A shampoozada nada mais é que, digamos que uma parte de descolorante, vou dar um exemplo, 10 gramas de descolorante, 10 gramas de água e 10 gramas de shampoo. Misturo, né? Pra fazer uma mistura homogênea. Aplico nesse cabelo. Como que eu aplico, gente? Isso em qualquer situação. Não é só aplicar o produto e dizer, agora faz a tua vez aí que eu vou ficar suave. Não funciona. Né? Um descolorante, quando ele não tem a ação conjunta de um oxidante, que é esse caso da shampoozada, ele não vai ter uma ação se a gente não fizer o trabalho de massagear, de ativar essa cutícula, de abrir esse cabelo, né? Então é um processo mais suave, porém ele remove sim pigmentos que estão na superfície da cutícula. Agora, essa é uma opção bem bacana, uma opção muito boa de utilizar e gosto também de usar ela em casos que o cabelo fica esverdeado, enfim, mesmo nós sabendo que o cabelo verde, o cabelo, né, de piscina, de cloro, ele não é uma união das cores, ele é sim uma ação química. Então, muitas vezes nós não conseguimos remover com limpezas suaves, né, shampoozada, enfim. Não é a solução, a gente normalmente tem que utilizar uma cor junto ou até receitas caseiras que funcionam. Porque justamente é uma reação química, não é uma coisa assim, misturei cores e deixei o cabelo verde, ok? No caso da gente ter esse trabalho do cabelo ficar nesse tom violeta, enfim, azul, e ele não remover com a tal da shampoozada que eu falei ali antes. Boa noite, pessoal. Karine, duas Karines aí, Raíssas. A gente tem a opção também, que é uma opção, inclusive é uma das que eu mais uso, porque assim, quando a gente trabalha uma shampoozada, no caso desse cabelo que eu tô mostrando aí, eu acredito que ele não vai remover de primeira. Por quê? Porque entendemos que esse cabelo é um cabelo poroso, ele é um cabelo que ele absorve o pigmento e ele não vai sair simplesmente com shampoo. O que eu tenho que fazer daí? Quando a gente trabalha um processo de mechas, né, que nós estávamos falando, até eu fiz uma pesquisa no meu Instagram para ver qual é a mistura que o pessoal gosta de utilizar para trabalhar, no trabalho de mechas, enfim. E a gente falou sobre 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2 no máximo, né? Quando eu quero fazer uma remoção de um pigmento como desse cabelo aí, e eu sei que com a shampoozada não vai resolver, porque eu entendo que é um cabelo poroso, é um cabelo que absorve, é um pigmento que tá bem intenso, o que eu faço? Eu coloco, digamos que 10 gramas de descolorante para 4 vezes, no caso, 40 ml de emulsão de 4%, por exemplo, que é 15 volumes. O que vai acontecer? Eu vou ter mais partes de oxidante, de emulsão no caso, e menos parte de descolorante. Ou seja, eu não vou ter tanta força. Porque assim, vamos levar em consideração que existe cabelo natural aí. Então, vocês já pensaram se eu pegar um descolorante numa proporção 1 para 1, 1 para 2, enfim, aplicar nesse cabelo? O que vai acontecer com o cabelo natural? Vai abrir, e aí depois que abriu esse fundo não tem mais solução, não adianta, mexeu no fundo natural, já era. Aí é outro processo de correção, né? Então a gente tem que usar uma emulsão, né? Eu gosto de trabalhar com emulsão, no caso de Color Touch, que é no caso de 15 volumes, né? 4%.
Porque ela tem o potencial de abrir essa cutícula para fazer essa remoção, mas ela não vai ter um potencial de em pouco tempo clarear essa raiz, esse fundo natural. Que aqui nessa situação desse exemplo, a gente pode ver que essa modelo ela quase não tem fios naturais no comprimento e pontas. Porém, nem sempre é essa a realidade que nós vemos. Muitas vezes nós vemos cabelos assim, ó, que temos fundo natural. E esse fundo natural não pode ser mexido num trabalho de remoção dessas manchas, porque senão eu estarei causando um novo problema. Então, usar uma emulsão com uma capacidade menor de liberação de oxigênio faz com que a gente consiga remover essas manchas. Como, Tabata? Como que eu faço? Número 1, vai no lavatório. Passo 1, porque a mistura fica muito líquida. Então, se você fizer na cadeira, Jesus, Deus defenda, né? Eu, com misturas líquidas, já tenho uma certa dificuldade para não me sujar toda e não sujar cliente e não manchar. Então, prefiro fazer no lavatório porque é mais seguro. Lavo esse cabelo. Por que eu vou lavar o cabelo, Tabata, se a mistura é líquida? Porque eu abro essa cutícula. Quando eu abro essa cutícula, é como se eu fizesse assim, ó, abrisse esse cabelo, para então ele receber a mistura, então, né, de uma limpeza suave, que é 1:4, para fazer a remoção desses pigmentos. E aí, sim, eu faço, então, a aplicação. Sempre vou aplicar e vou ficar fazendo esse movimento. Assim também, eu não vou aplicar e vou deixar lá porque ele não vai ter resultado. Eu preciso desse aquecimento, né? A gente sempre fala, tem que ficar aquecendo o cabelo, tem que massagear para realmente mostrar o que vai acontecer. Porque a gente vê na hora o pigmento saindo, na hora, né? A minha mistura preferida é essa, de 1:4. É a que eu mais gosto de fazer. Porque, número 1, eu não vou gastar produto para não ter resultado, né? Então, eu sou uma pessoa assim que eu tenho bastante cautela na utilização dos meus produtos. Eu acredito que a gente economizar é muito importante, porque o nosso negócio, ele é feito todos, assim como todos, né? A gente quer também lucratividade. Então, é importante a gente fazer esse cuidado, essa escolha correta na hora da utilização do produto para também ter um custo-benefício, né? Isso é indispensável. Então, essa situação da gente fazer a limpeza com 1:4, ela é um diferencial. Por quê? Porque eu tenho praticamente certeza de que eu não vou mexer no fundo dessa minha cliente, até porque eu estarei olhando e observando. Não é um processo que você vai aplicar o produto e vai deixar ali, vou dizer, vou aplicar aqui, vou deixar a Maria ali sentada e a Maria que lute. Não! Tô no lavatório, esse cabelo tá úmido, né? Essa mistura é líquida, né? Ela é homogênea, mas ela é líquida. Então, é descolorante, pessoal. O descolorante, ele é danado, não importa. Ele vai fazer o processo dele. O serviço dele é clarear, é remover os pigmentos. O que eu preciso cuidar muito num processo como esse? Vocês conseguem ver, né, que a gente enxerga bem aonde tá a marca, aonde tem o pigmento. Então, quando a gente for fazer a aplicação, eu tenho que aplicar ali. O que acontece também? Nesse caso desse cabelo que eu peguei aqui, as fotos, já tem mais um problema, que a raiz dela não foi clareada o suficiente. Então a gente consegue perceber que existem manchas amareladas e alaranjadas no fundo da cliente mesmo, né? Então aí já é outro problema, não vai resolver aplicando descoloração suave com 1:4, não vai clarear. Essa descoloração ela é feita para remover o excesso de pigmentos que nós temos, então, nesse caso da modelo. A gente vai remover aquilo ali e aí, o que vai acontecer? Eu vou ter novamente uma ferida exposta. E aí pode acontecer daquela parte ali onde a gente tem aquela mancha mais intensa, ficar levemente mais clara, né? Não é nem por clarear mais, mas é sim porque a gente expôs esse cabelo. Então, é como quando a gente faz a mecha no mesmo dia, né? A gente remove a água, né? Tira o produto com água, a gente vê um cabelo muito claro. Então, aqui a gente tem duas situações, né? Então, é importante passar um tonalizante depois para também deixar essa cor nivelada, de raiz às pontas, de acordo com o desejo, enfim, e também com as possibilidades. Porque corrigir um cabelo, a gente dificilmente vai conseguir entregar um resultado de 100% numa primeira vez. E isso é algo muito importante, né? Eu sempre falo porque nós precisamos entender onde estamos, onde queremos chegar e quais são as necessidades que nós precisamos ter, o que nós vamos precisar, quanto de gasolina nós vamos precisar, quais são os nossos riscos,
né? Então a mesma coisa acontece com essas situações de manchas. A gente tem que saber aonde nós queremos chegar. Ah, queremos um cabelo uniforme, beleza, vamos conseguir retirar todo esse pigmento numa vez só? Provavelmente sim, fazendo uma mistura com uma parte de descolorante, 4 partes de emulsão, perfeito. Vou mexer no fundo? Não! Deus me livre mexer no fundo da cliente fazendo uma limpeza, pessoal. Ai, tá, mas tu falou que o descolorante fica mais suave, que não vai ter esse potencial de clarear. Vou repetir. Descolorante é descolorante. Ele sempre vai querer clarear, mesmo sendo usado com 4%. Mesmo sendo usado 4 partes de emulsão para uma parte de descolorante. Se ficar um produto aqui e ele ficar 15 minutos parado, vai abrir levemente esse cabelo. Então, muita calma nessa hora, muito cuidado. Aplica o produto, massageia esse cabelo, fica olhando, tira esse produto. Após fazer isso, né, encontrei o tom. Quanto tempo, Tabata, vai demorar em média? Varia de cabelo para cabelo. Mas eu nunca fiz uma limpeza que demorasse mais que 15 minutos. Uma limpeza suave, com uma parte de descolorante e 4 partes de emulsão. Nunca. Tabata. Ah, mas Tabata, tu só usa essa mistura quando tu vai fazer um trabalho de remoção de manchas assim? Não, eu uso também quando eu tenho um excesso de coloração, né? Ou a pessoa fez uma mecha e esfriou muito essa mecha. Também faço essa mistura. Mas tudo depende, porque às vezes se é uma quantidade de pigmento mais suave, eu faço tranquilamente shampoo, descolorante e água. Consigo um resultado muito bom, muito tranquilo. E é muito a olho. E a forma de massagear esse cabelo é olhando, mechinha, né? Muitas vezes nós sentimos até o calor porque fica quente, né? Então lembre-se, usem luva para não machucar também, né? É uma química. Isso é muito importante e é indispensável. Existem situações em que a gente tem cabelos pretos, né? E a gente também quer fazer um trabalho de remoção de cor. Tabata, vai resolver fazendo 1:4 para ter uma ideia de como que vai ficar esse cabelo, como vai ser a estrutura? Pode ser feito 1:4 a mistura, porém, aí eu já trabalho com, muitas vezes, com 6% ou até 9%. Mas aí o que vai definir a minha escolha da minha emulsão ou do meu oxidante? A minha mecha teste. Então, o que define? Ah, mas tu não sabe me dizer qual que eu posso usar? Eu posso te dizer, mas o que vai dar segurança e autoridade para fazer o cabelo é a mecha teste. Então, no caso de um cabelo escuro, né, de um preto, que também não deixa de ser uma remoção, né, se eu quiser fazer um trabalho de decapagem ou uma limpeza profunda, né, eu posso trabalhar 1:3, até 1:2, dependendo da situação, né? Então, isso varia muito conforme o cabelo e qual a necessidade. Agora imaginem, pensem comigo, gente, vocês que estão aí acompanhando. Inclusive, gratidão aí, meninas, adorei os comentários, estão se encontrando. Imagine a gente pegar uma mistura de 1:2, né? Eu coloco ali, digamos, 10 gramas de descolorante para 20 de emulsão, né? Pode até ser 4%. E eu aplicar nesse cabelo, nesse loiro. Vocês acham que esse cabelo precisa de toda essa força para remover esse pigmento? Não precisa. Então, são situações e situações. A gente consegue resolver muitos problemas entendendo o que aconteceu. Por que aconteceu? Foi tonalizante? Ah, foi tonalizante, eu já sei que eu vou trabalhar com emulsão, que só shampoo e água não vai resolver. Por quê? Porque eu tenho alcalinidade no meu tonalizante e ele entrou mais profundamente dentro desse cabelo. E o shampoo não chega ali para resolver. Então, não resolve, né? Então, no caso de eu sei, foi usado um matizador, um shampoo desamarelador ou principalmente oremos, máscaras. Pessoal, me desculpa, mas eu não consigo entender. Eu, como cabeleireira, 12 anos trabalhando na área, já passei por várias experiências, inclusive errei muitas vezes para aprender e não consigo entender como uma máscara faz um trabalho de matização de raiz às pontas com uniformidade. Não tem como. Porque eu tenho diferentes absorções em pontas do que em raiz. Não tem como a ponta não ficar mais fria que a minha raiz ou que os cabelinhos novos, né? Os novinhos também. Normalmente eles absorvem bastante pigmento. Contornos também.
Agora, dizer que vai ficar uniforme, gente, não fica. E aí, o que acontece? Manchas. E aí, a gente pega os cabelos, às vezes a cliente chega na cadeira e diz, eu quero ficar mais loira. E o que acontece com esse cabelo? Ele tá frio. Ele tá azul. Ele tá muito frio. E aí, ele não reflete brilho, ele não tem claridade, ele não tem luminosidade. Eu vou mostrar aqui pra vocês um caso como esse. Só vou demorar um pouquinho aqui porque as imagens estão longe. E eu tiro fotos de muitos cabelos, né, pessoal? Então, graças a Deus, né? Tirar foto de todos os detalhes. Isso é muito importante porque a gente também consegue explicar para cliente de forma clara e objetiva, né? Então, o que ele quer proporcionar. Ó, vou mostrar para vocês esse cabelo aqui. Achei. Cadê? Olha aqui, ó. Esse aqui é um cabelo que eu que fiz, né? Agora ele já tava crescido, já fazia uns 3, 4 meses. Então, quando ela foi fazer a primeira vez, ela tava com o cabelo todo natural. Então, ele era um cabelo escuro. Opa! Ele era um cabelo escuro e a gente começou a fazer um processo de clarear. Ela tem brancos, né? Então, o próprio branco, num fundo 5 aí, num castanho claro, por si só já fica com o cabelo mais frio. Mas ela saiu do salão, a primeira vez, loira. Não assim, fria. Daí, o que aconteceu? Ela chegou no salão agora a última vez, né? Eu quero ficar loira, mas assim, o que aconteceu que essa semana eu usei um desamarelador lá que eu comprei na farmácia e tá meio escuro meu cabelo, ficou frio, ficou assim, né? Às vezes normalmente escureceu, não clareou. Número 1, desamareladores não clareiam, ok? Número 2, o que aconteceu foi que esfriou muito. Então, nem sempre o cabelo branquinho, a mecha extremamente fria, vai deixar esse cabelo loiro. Né? Aqui no caso não existiram manchas de cabelo. Eu não tenho ali que nem no outro caso, uma faixa de uma cor, uma faixa de outra. E isso acontece também porque é um cabelo muito bem tratado, um cabelo que foi feito uma descoloração saudável, mas poderia tranquilamente ter acontecido isso. E a culpa de quem? Do produto que ela usou, da cliente, mesmo ela sendo bem instruída, né? Eu que instruí ela, eu que falei do desamarelador, qual ela deveria usar. Acontece, gente, né? Quantas vezes a gente vai no médico, o médico diz assim pra gente, Taba, tu tem que emagrecer 10 quilos pra te conseguir viver mais 10 anos. Nem sempre a gente vai emagrecer os 10 quilos, nem sempre a gente vai querer fazer isso. A mesma coisa são com as nossas clientes. Porém, o médico falou isso pra mim. Eu fiquei ciente. Então, eu não vou nunca mais lá no médico reclamar, dizer que eu não emagreci, né? Um exemplo. A mesma coisa aqui. Ela disse, eu usei um desamarelador lá, não era os que tu me indicou, mas achei que ia ficar bom e não ficou. Ela vai usar de novo? Não vai, tenho certeza. Vou mostrar pra vocês como ficou o cabelo dela, ó. Inclusive aqui eu botei a técnica, olha como tava a raiz dela. E o loiro. Não tinha nenhuma mancha, mas esse escurecimento foi causado devido a um desamarelador. E olha aqui como ficou. Olha que lindo, gente. Fiz limpeza antes? Não fiz limpeza antes. Por quê? Poderia ter lavado com shampoo, digamos que ela não fosse fazer mechas. O que eu poderia fazer para resolver? Se eu tivesse só lavado com shampoo, um shampoo mais adstringente já ia retirar. Porque não tinha manchas fortes e intensas. Se não resolvesse, aí sim eu poderia fazer shampoo, água e descolorante. Aí sim eu teria um resultado de retirada total. Mas no caso aqui eu fiz mechas. Então eu já removi, né? A primeira coisa, o cabelo, a mancha sentiu o cheirinho do descolorante e já saiu, né? Tu viu, Cá, que bonito? Obrigada. E aí a gente vê um cabelo loiro, né? A gente não vê um cabelo frio, cinza. E essa é uma das maiores diferenças na hora de fazer a escolha do tonalizante. E por isso que eu vivo falando na escolha, nem sempre o frio, cores frias vão deixar o cabelo loiro bonito. Quase nunca, porque o frio, ele não reflete brilho, né? Então, olhem aqui, na própria imagem que eu mostrei no início, né? Eu vou botar aqui de novo pra gente voltar aqui pra ela. Eu olho o cabelo e eu só consigo imaginar ele sem aquele shampoo, no caso, sem as manchas, ó. Eu só consigo imaginar ele loiro. E olha que lindo, pra que usar um desamarelador e deixar manchado? Né? Então, vai muito da forma com que a gente fala pros nossos clientes também e como a gente lida na hora de resolver esses problemas. Mas é muito importante a gente saber que nós temos, sim, mais de uma opção para remover essas manchas. Número 1, uma delas é, dependendo de como é essa mancha, fazer a higienização com shampoo, um shampoo bem adstringente, um shampoo de limpeza profunda.
né? Digamos que eu vá, é mais suave, eu consigo retirar? Sim. Número 2, essa mancha é um pouco mais intensa, eu posso fazer a mistura de descolorante, um pouquinho de água e o shampoo. Esse shampoo tem que ser o shampoo mais líquido, de preferência não cremoso, mais transparente também, justamente para ele não ter tanto esse aporte de tratamento, mas sim de abrir essa cutícula. Opção 3, eu consigo fazer a remoção das manchas também utilizando o descolorante com a mistura 1:4. Então, eu coloco uma parte de descolorante para 4 partes de emulsão. Emulsão por quê? Abaixo de 20 volumes, porque eu não quero mexer no fundo dessa minha cliente, eu só quero uma leve abertura. Então, não usem 20 volumes, não usem 30 volumes para fazer uma remoção de manchas, porque o que vai acontecer? Vai remover a mancha, vai rapidinho, mas vai remover o pigmento natural da cliente também. E aí vai causar novas manchas bem mais difíceis de retirar. E aí tem que depositar cor, enfim, né? E a quarta opção é a gente fazer uma mistura até de 1:3, né? No caso de estar um pouco mais fechado esse pigmento e eu não conseguir retirar. Então, uma mistura de 1:3 com a própria oxidante daí, né? 20 volumes, 30 volumes, enfim. E a gente também, né, conhece muitas vezes a fala da decapagem, né? No caso de um cabelo preto, eu vou fazer uma remoção para deixar ele mais marrom, ou no caso do cabelo vermelho e querer voltar para o marrom, que eu faço a retirada desse tom. Aí eu posso trabalhar com misturas, até misturas de 1:2 também eu gosto, né? Mas o que vai definir é a aplicação, a forma que vai ser aplicado, a finura dessa mecha, a forma de trabalhar esse cabelo. Isso dá bastante diferença, tá, pessoal? Pessoal, tranquilo quanto à remoção de manchas? Certo? Agora eu vou responder algumas perguntas que eu vi aqui. Vi aqui abrir. Qual produto você indica para matizar? No caso de matização, que não é um trabalho de tonalização e nem neutralização, a matização ela é feita para manutenção em casa. Obrigada. Matização em casa, eu indico vela. Eu gosto muito do desamarelador da vela porque, número 1, ele não faz... ele não vai pigmentar azul nem cinza, ele é um pigmento violeta, então ele neutraliza, né? E ele pode ser indicado para usar todos os dias, ou seja, ele não vai deixar esse cabelo extremamente frio, ele vai manter o cabelo no tom que a cliente criou no salão, né? Que a cabeleireira criou, no caso. E ele também não resseca nada, 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 nada. Isso no caso de uma matização para manutenção. No caso de fazer uma tonalização, no dia que faz as mechas, né? Eu falo tonalização porque no dia a gente usa o tonalizante, né? Eu indico sempre o tonalizante até para fazer fechamento dessa cutícula. Eu gosto de trabalhar muito com Color Touch, gosto muito de trabalhar também com Illumina-Color e amo também, trabalhei muitos anos com Dia Richese ou Dia Light da L'Oréal. Já ouvi, eu infelizmente nunca tive a oportunidade de experimentar, mas existem muitas marcas boas. A própria Keune tem tonalizantes muito legais, Schwarzkopf usa algumas cores para tonalização. Então, eu tenho as minhas preferências porque eu acabo usando, né? Trabalho com vela, amo Illumina então, mas vai muito da escolha profissional. Mas eu gosto sempre de indicar cores quentes junto com cores frias para fazer as neutralizações e tonalizações. Inclusive, a live de tonalização, matização e neutralização tá salva. Assim como essa aqui também vai ficar salva. Karine, fica tranquila. Sempre salvo, não é todo mundo que consegue estar ao vivo, né? Ao vivo é bom porque a gente consegue interagir. Agora que eu tô magnata aqui nas lives, consigo responder vocês ao vivo. E isso é ótimo, eu amo essa interação. Mas todas as minhas lives ficam salvas. Inclusive, eu já quero deixar aqui o convite que quinta-feira, às 8h30 da manhã, eu terei uma live e eu ainda não decidi o tema por completo. Eu vou deixar amanhã, vou criar uma enquete pra gente decidir junto sobre qual tema a gente vai falar. Mas são 2 temas bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar de ambos. Mas aí a gente faz uma enquete lá pra ver qual vai ser mais instigante pra gente poder conversar, né? Ter esse bate-papo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Já estamos aí meia horinha, né? Eu começo a conversar sobre cabelo quando vê passa. Porque quando a gente fala com amor, as coisas fluem, né? Eu espero estar conseguindo ajudar vocês de alguma forma.
E vocês estão sempre me ajudando também. Eu adoro quando vocês me perguntam sobre produtos, sobre cores, sobre como fazer. A gente tá aí pra isso, essa troca é importante, né? Quanto mais profissionais cabeleireiros, melhor. Quanto melhores cabeleireiros no mercado, melhor vai ficar o nosso nível, né? E isso é muito bom. Inclusive, aproveitando a deixa, né? Eu falo vários inclusive que eu vou lembrando aqui, é que nem post-it o cérebro, vai puxando um, puxando outro. Eu coloquei lá sobre sobre quanto você se sentia feliz na sua profissão e eu fiquei muito feliz com as respostas que muitas pessoas colocaram que são 100% felizes na sua profissão. E acredito que é por isso que a gente tá aqui sempre, né? Fazer o que a gente gosta, poder proporcionar aos nossos clientes sensações e experiências incríveis. Esse é o nosso diferencial. E a gente, juntos, a gente consegue muito mais e melhorar cada vez mais a nossa área. Um beijão para todos vocês. Obrigada Karine, Yolanda, Beta, todos que participaram. Adorei a presença, a comunicação. Estamos aí para qualquer dúvida. E quinta-feira, às 8h30, espero vocês. Quero ver todo mundo amanhã votando na enquete para saber o conteúdo da nossa próxima live. Beijo, uma semana iluminada. Usem máscara e álcool em gel, não esqueçam. Beijão!